as opiniões, costumes e ideias do mundo exterior, e também por suas emoções, sensações e condições etc. Não manifestam nenhum domínio digno desse nome. Repudiam essa afirmação com desprezo, dizendo: ora, claro que sou livre para agir e proceder como bem me apraz, só faço o que quero fazer. Mas não conseguem explicar direito de onde provém o quero e o como bem me apraz. O que as faz querer fazer uma coisa de preferência a outra, porque lhes apraz fazer isto e não aquilo. Não há um porquê associado ao seu prazer e querer. O mestre pode transformar esses prazeres e quereres em outros, na extremidade oposta do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, em vez de querer porque algum sentimento, estado de espírito, emoção ou sugestão ambiental provoca nele uma tendência ou um desejo de fazer alguma coisa de um jeito, e não de outro. A maioria das pessoas é arrastada como a pedra que cai, submissa ao meio ambiente, às influências exteriores e às condições e desejos internos, para não falar dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, do ambiente e da sugestão, empurrando-a sem nenhuma resistência, nenhum exercício da vontade de sua parte. Movidas, como os peões no tabuleiro de xadrez da vida, elas desempenham seus papéis e são postas de lado assim que a partida termina. Os mestres, porém, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em contato com as forças superiores de sua natureza, dominam seus humores, temperamento, qualidades e polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores, e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam uma parte consciente da lei, sem serem meros instrumentos aleatórios. Enquanto servem nos planos superiores, eles regem no plano material. Porém, tanto nos planos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. O acaso não existe. A deusa cega foi abolida pela razão. Agora podemos ver, com olhos esclarecidos pelo conhecimento, que tudo é regido pela lei universal, que o número infinito de leis nada mais é que uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É uma verdade inconteste que nem mesmo um pardal deixa de ser percebido pela mente do todo, assim como todos os nossos fios de cabelo são contados, como disseram as Escrituras. Nada há fora da lei, nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que o homem é simplesmente um cego autômato. Longe disso. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei para superar as leis, e que a vontade superior sempre prevalecerá contra a vontade inferior, até que por fim chegará a etapa em que buscará refúgio na própria lei, e zombará das leis fenomênicas. Será o leitor capaz de apreender o significado intrínseco de tudo isso? Capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio de gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e ativos em todas as fases dos fenômenos e em todos os planos da vida. Neste ponto, julgamos conveniente chamar vossa atenção para o fato de que o gênero, em seu sentido hermético, e o sexo, no uso corrente do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero deriva da raiz latina que significa gerar, criar, produzir. Uma breve consideração irá mostrar que a palavra tem um significado muito mais amplo e geral que o termo sexo, este último referindo-se às distinções físicas entre os seres viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em determinado plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Queremos inscrever essa distinção em vossas mentes porque certos escritores, que adquiriram um conhecimento superficial da filosofia hermética, procuraram identificar esse sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes condenáveis teorias e ensinamentos a respeito do sexo. O ofício do gênero consiste unicamente em criar, produzir, gerar etc., e suas manifestações são visíveis em todos os planos dos fenômenos. É um tanto difícil dar provas disto em moldes científicos, pela razão de que a ciência ainda não reconheceu a aplicação universal desse princípio.
Ainda assim, porém, várias provas têm surgido de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência conhece atualmente e que, ao idealizarem certas combinações, formam o átomo, que até bem pouco tempo era considerado como definitivo e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma infinidade de corpúsculos, elétrons ou íons. Os diversos nomes são aplicados por diferentes autoridades, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Contudo, faz-se a afirmação concomitante de que a formação do átomo deve-se realmente ao aglomerado de corpúsculos negativos ao redor de um positivo. Os corpúsculos positivos parecem exercer certa influência sobre os corpúsculos negativos, levando estes últimos a formar certas combinações e, assim, a criar ou gerar um átomo. Isto está em consonância com os mais antigos preceitos herméticos que sempre identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo, e o feminino com o polo negativo da eletricidade, assim chamada. Agora, uma palavra sobre esse ponto relativo a essa identificação. A mente do público formou uma impressão totalmente equivocada sobre as qualidades do chamado polo negativo da matéria eletrificada ou magnetizada. Os termos positivo e negativo são muito erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. O termo positivo significa algo real e forte, quando se a compara com uma irrealidade ou fragilidade negativa. Nada está mais longe dos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há nada de negativo que lhe diga a respeito. Em vez de negativo, as maiores autoridades científicas atuais usam cátodo. Do polo catódico procede a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo emergem esses maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os estranhos fenômenos que tornaram inúteis os velhos livros-texto, e que fizeram muitas teorias aceitas ser proscritas ao amontoado de inutilidades dos programas de especulação científica. O cátodo, ou polo negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria até hoje conhecidas pela ciência. Pode ver, assim, que estamos certos quando nos recusamos a usar o termo negativo em nossas considerações sobre o assunto, e a insistirmos na substituição do termo antigo pela palavra feminino. Os fatos em causa nos levam a isso, sem levar os preceitos herméticos em consideração. Portanto, usaremos a palavra feminino em lugar de negativo sempre que nos referirmos a esse polo de atividade. Os últimos preceitos científicos nos dizem que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa. Nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino se desprende de um corpúsculo masculino ou, mais precisamente, abandona e toma uma nova direção, dando início a uma nova carreira. Busca ativamente uma união com um corpúsculo masculino, sendo instado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um autor chega mesmo a afirmar que, por sua própria vontade, ele busca imediatamente uma união etc. Esse desprendimento e essa união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino se une com um corpúsculo masculino, tem início um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob a influência da energia masculina, e giram rapidamente ao redor desta. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Esse novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos, mas, quando a união se realiza, o átomo torna-se uma coisa separada que tem certas propriedades, mas deixa de manifestar a propriedade da eletricidade livre. O processo de desprendimento ou separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Esses elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes de suas uniões ou combinações, manifestam-se os diversos fenômenos de luz, calor, eletricidade, magnetismo, atração, repulsão, afinidade química e seu contrário, e todos os outros fenômenos de natureza semelhante. E tudo isso provém da operação do princípio de gênero no plano da energia.
O papel do princípio masculino parece ser o de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e, assim, pôr em atividade os processos criativos. O princípio feminino, porém, é sempre o único que realiza o trabalho ativo criador, e isso é assim em todos os planos. E, no entanto, cada princípio é incapaz de criar sem a energia do outro. Em algumas formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta os dois gêneros. O masculino está sempre presente na forma feminina, e o feminino na forma masculina. Os preceitos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação de diferentes formas de energia, etc. Mas não nos parece apropriado entrar em detalhes a esse respeito, porque somos incapazes de confirmar essas verdades com provas científicas, pela razão de que a ciência ainda não fez progressos suficientes nesse campo. Contudo, o exemplo que demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos mostrará ao leitor que a ciência está no caminho certo, e também poderia lhe dar uma ideia geral dos princípios subjacentes. Alguns dos mais renomados pesquisadores científicos anunciaram sua opinião de que, na formação dos cristais, seria necessário encontrar alguma coisa correspondente à atividade sexual, outro indício revelador da direção em que estão soprando os ventos da ciência. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Logo se perceberá que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou da força. Hoje, a eletricidade é geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energia parecem fundir-se e dissolver-se. A teoria elétrica do universo é a doutrina científica mais avançada, e vem crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que, se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, inclusive na fonte mesma de suas manifestações, uma clara e inequívoca evidência da presença do gênero e suas atividades, estaremos no caminho certo ao levar o leitor a crer que a ciência finalmente apresentou provas da existência, em todos os fenômenos universais, desse grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário ocupar nosso tempo com os fenômenos bem conhecidos da atração e repulsão dos átomos, a afinidade química, os amores e ódios das partículas atômicas, a atração e coesão entre as moléculas de matéria. Esses fatos são demasiado conhecidos para necessitar que façamos comentários mais profundos sobre eles. Porém, o leitor já pensou alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não terá percebido que os fenômenos estão em plena sintonia com os dos corpúsculos ou elétrons. E, mais que isto, terá deixado de notar a racionalidade dos preceitos herméticos, que afirmam que a própria lei da gravitação, essa estranha atração devido à qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem uns aos outros, é também outra manifestação do princípio de gênero, que opera no sentido de atrair a energia masculina para a feminina, e vice-versa. Por ora, não temos provas científicas a oferecer sobre o assunto, mas examinemos os fenômenos à luz dos preceitos herméticos sobre ele, pois esse exame talvez nos faça encontrar uma melhor hipótese operacional do que as oferecidas pela ciência física. Submetamos todos os fenômenos físicos à prova, e encontraremos o princípio de gênero sempre em evidência. Passemos agora a um estudo da operação do princípio no plano mental. Muitos fatos interessantes estão à espera de um exame desses. Capítulo 14. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram a tendência moderna do pensamento sobre os fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da mente dual que se tem manifestado tão fortemente nos 10 ou 15 últimos anos e que tem dado origem a diversas teorias plausíveis acerca da natureza e constituição dessas duas mentes. O falecido Thompson J. Hudson adquiriu grande popularidade em 1893, quando propôs sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram praticamente a mesma atenção com as teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc. etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio subjacente da dualidade da mente.
O estudante de filosofia hermética se vê forçado a rir quando lê e ouve qualquer coisa sobre todas essas novas teorias acerca da dualidade da mente, cada escola aderindo incisivamente à sua própria teoria favorita e reivindicando ter descoberto a verdade. O estudante se reporta às páginas da história oculta e, nas origens longínquas dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E, aprofundando seu exame, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento do fenômeno da mente dual, e dele deu conta pela teoria do gênero mental. Essa ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Sem dúvida, os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos atribuídos a seus dois aspectos respectivos. Porque muitas teorias e afirmações são bastante improváveis e incapazes de resistir ao teste da experiência e da demonstração. Assinalamos as fases de concordância simplesmente com o objetivo de ajudar o estudante a assimilar seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontrarão, no princípio do seu segundo capítulo sobre a lei dos fenômenos psíquicos, a proposição de que o jargão místico da filosofia hermética expõe a mesma ideia geral, isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson tivesse empenhado mais tempo e energia para decifrar um pouco do jargão místico da filosofia hermética, é possível que tivesse recebido muita luz sobre o tema da mente dual, mas então, talvez, sua obra mais interessante poderia não ter sido escrita. Vejamos agora o que os preceitos herméticos nos têm a dizer sobre o gênero mental. Para instruir seus discípulos sobre esse tema, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre sua consciência e seu ego. Eles aprendem a dirigir sua atenção para a morada do eu, situada no interior de cada ser. Cada estudante é levado a ver que a sua consciência lhe faz, primeiro, uma apresentação da existência de seu ser, o que se manifesta na afirmação eu sou. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência. Mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunção, podem ser separados na consciência. Ainda que à primeira vista só pareça existir um eu, um exame mais cuidadoso e profundo mostra que existe um eu e um mim. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e sua natureza, e um exame desta e dos fenômenos que dela procedem poderá lançar luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Permita-nos o leitor considerar inicialmente o mim, que em geral será confundido com o eu pelo estudante enquanto ele não levar sua pesquisa às profundezas de sua consciência. Um homem pensa em seu eu, em seu aspecto de mim, como algo formado por certos sentimentos, preferências, aversões, hábitos, ligações peculiares, características, etc., que contribuem para a formação de sua personalidade, ou eu conhecido a si próprio e aos demais. Ele sabe que esses sentimentos e emoções mudam, nascem e morrem e estão sujeitos aos princípios do ritmo e da polaridade, que o levam de um sentimento extremo ao outro. Ele também pensa que o eu nada mais é que certo conhecimento reunido em sua mente que, desse modo, é parte dele mesmo. Tal é o eu de um homem. Porém, estamos expondo nossas ideias com muita pressa. Podemos dizer que o mim de muitos homens consiste de sua consciência corporal, eles praticamente habitam esses domínios. Muitos homens chegam ao ponto de considerar seu vestuário como parte do seu mim e, na verdade, parecem considerá-lo como uma extensão de si mesmos. Um autor dotado de viés humorístico afirmou que os homens se compõem de três partes: alma, corpo e indumentária. Essas pessoas demasiado apegadas à indumentária perderiam sua personalidade se fossem desnudadas por selvagens depois de um naufrágio. Porém, mesmo aqueles que não são tão fortemente apegados à ideia do vestuário pessoal afirmam, sem relutar, que a consciência de seu corpo é seu mim. Não concebem um mim independente do corpo.
Sua mente lhes parece ser praticamente algo que pertence a seu corpo, o que é verdadeiro em muitos casos. Porém, à medida que o homem sobe na escala da consciência, ele consegue desenredar seu mim de sua ideia do corpo, sobre o qual é capaz de pensar como pertencente à sua parte mental. Contudo, mesmo nesse momento ele estará muito apto a identificar totalmente o mim com os estados mentais, as emoções etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte de sua mentalidade existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ainda ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados de estados interiores de sentimentos por um esforço da vontade, e que pode, do mesmo modo, produzir sentimentos ou estados de uma natureza totalmente contrária, e, contudo, dar-se-á conta de que o que existe é o mesmo mim. E assim, passado algum tempo, ele será capaz de deixar de lado esses vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, as características e outras coisas mentais que lhe pertencem. É capaz de deixá-las de lado em sua coleção de curiosidades, embaraços e estorvos bem como de pertences de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os que não atingiram esse nível podem ver, em imaginação, como o processo pode ser realizado. Depois que o processo de deixar de lado for executado, o estudante terá o domínio consciente de um ser que pode ser considerado em seus dois aspectos de eu e de mim. O mim será percebido como uma coisa mental em que pensamentos, ideias, emoções, sensações e outros estados mentais são produzidos. Pode ser considerado como o núcleo mental, como chamavam os antigos, capaz de gerar rebentos mentais. Manifesta-se a consciência como um mim dotado de poderes latentes de criação e geração de progênies mentais das mais diversas naturezas. Sente-se que suas forças de energia criadora são enormes, contudo, parece ser consciente de que deve receber alguma forma de energia, quer de seu acompanhante, quer de algum outro eu, antes de conseguir trazer à existência as suas criações mentais. Essa consciência traz consigo a consciência de uma enorme capacidade para a operação mental e habilidade criativa. O estudante, porém, não demora a descobrir que isso não é tudo que ele encontra em sua consciência interior. Percebe que existe ali um algo mental que é capaz de querer que o mim atue em consonância em certas linhas criativas, e que também é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação mental. Ensinam-lhe a chamar essa parte de si próprio como seu eu. Ele não encontra aí a consciência de uma capacidade de gerar e criar ativamente, no sentido do processo gradual comum às operações mentais, mas o sentido e a consciência da capacidade de projetar uma energia que vai do eu para o mim, um processo de querer que a criação mental comece e continue. Ele também percebe que o eu é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação e a geração mental do mim. Esse aspecto duplo existe na mente de cada pessoa. O eu representa o princípio masculino do gênero mental, o mim representa o princípio feminino. O eu representa o aspecto de ser, o mim, o aspecto de vir a ser. Devemos saber que o princípio da correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esses aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o eu e o mim traço, considerados em relação com os famosos fenômenos mentais e psíquicos, dão a chave mestra que nos permite adentrar essas regiões desconhecidas e extremamente obscuras de operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade subjacente ao vasto campo dos fenômenos de influência mental etc. A tendência do princípio feminino consiste sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino consiste sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação muito mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino conduz o trabalho da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, inclusive as obras da imaginação. O princípio masculino contenta-se com o trabalho da vontade, em suas diversas fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino,
O princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que conseguem prestar atenção ininterrupta em um determinado assunto, empregam ativamente os dois princípios mentais, o feminino, para o trabalho ativo de geração mental, e a vontade masculina para estimular e energizar a pulsão criativa da mente. A maioria das pessoas realmente emprega o princípio masculino com parcimônia, e dão-se por satisfeitas em viver de acordo com os pensamentos e as ideias instiladas em seu mim a partir de outras mentes. Não nos move aqui, porém, a intenção de insistir nessa fase do tema, que pode ser estudada em qualquer bom manual de psicologia, com a chave que demos ao leitor no que diz respeito ao gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos buscaram uma explicação dessas várias fases de fenômenos nas teorias dos diversos mestres que preconizam a mente dual. Em certa medida estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se os estudantes considerarem essas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, entenderão que têm em mãos a chave que com tanto esforço haviam buscado. Nos fenômenos de telepatia vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e como esta toma o pensamento embrionário e o desenvolve até a maturidade. A sugestão e o hipnotismo operam da mesma maneira. O princípio masculino da pessoa que dá as sugestões dirige um fluxo de energia vibratória ou uma força de vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta, ao aceitá-la, recebe em si mesma e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim alojada na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve e, com o tempo, é vista como a melhor produção mental do indivíduo, embora seja, na verdade, como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, onde destrói a verdadeira progênie e se põe no ninho. O método normal é fazer com que, na mente de uma pessoa, os princípios masculino e feminino se coordenem e atuem em estreita ligação uma com a outra. Infelizmente, porém, na pessoa comum o princípio masculino é demasiado lento para agir, a demonstração de boa vontade é muito incipiente traço, e a consequência é que essas pessoas são controladas quase que totalmente pela mente e pela vontade de outras pessoas, as quais elas permitem pensar e querer em seu lugar. Em que medida os pensamentos ou as ações originais nascem da mente de uma pessoa comum? Em sua maioria, as pessoas comuns não são meras sombras ou ecos de outras, que têm vontades ou mentes mais fortes que as delas. Isto acontece porque a pessoa comum vive quase totalmente em sua consciência do mim, sem se dar conta de que possui algo como um eu. Está polarizada no seu princípio feminino da mente, e permite-se que o princípio masculino, em que se aloja a vontade, permaneça inativo e sem uso. Os homens e as mulheres fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força depende materialmente desse fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam sua própria mente por sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e além disso dominam do mesmo modo a mente dos outros. Observem como as pessoas fortes implantam seus pensamentos embrionários na mente das massas, levando-as, assim, a pensar de acordo com seus desejos e vontades. É por isso que as massas são formadas por pessoas de índole tão passiva, incapazes de ter ideias próprias ou de usar sua própria capacidade de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao nosso redor todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de incutir suas ideias nos outros. O ator que faz o público chorar ou rir a seu bel prazer, está usando esse princípio. E sucessivamente o mesmo acontece com outras pessoas bem-sucedidas, o orador, o estadista, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que conte com a admiração do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras se deve à manifestação do gênero mental, nos moldes da linha vibratória acima indicada. Neste princípio encontra-se o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação etc.,
assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que se familiarizou com os fenômenos geralmente chamados de psíquicos terá descoberto o importante papel desempenhado nos ditos fenômenos por essa força que a ciência chamou de sugestão, com que se quer dar a entender o processo ou método pelo qual uma ideia é transferida à mente de outro, ou sobre ela impressionada, levando-a segundamente a atuar em consonância com ela. Um perfeito entendimento da sugestão é necessário para se compreender, com inteligência, os variados fenômenos psíquicos que estão na base da sugestão. Contudo, ainda mais necessário é um conhecimento da vibração e do gênero mental para o estudante da sugestão. Porque o princípio da sugestão como um todo depende do princípio de gênero mental e da vibração. Os escritores e mestres da sugestão têm o hábito de explicar que a mente objetiva ou voluntária é o que cria a impressão mental, ou a sugestão, na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo nem nos oferecem, na natureza, qualquer analogia que nos ajude a entender melhor a ideia. Contudo, se o leitor quiser refletir sobre a questão à luz dos preceitos herméticos, não lhe será difícil constatar que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o mundo natural oferece incontáveis analogias por meio das quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a própria criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio de gênero, essa manifestação dos princípios masculino e feminino. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E, mais ainda, quando se assimila e compreende o princípio de gênero mental, os diferentes fenômenos da psicologia tornam-se imediatamente suscetíveis de classificação e estudo inteligentes, em vez de permanecerem obscuros. O princípio se concretiza na prática, uma vez que tem por base as leis universais e imutáveis da vida. Não faremos uma descrição ou discussão pormenorizada e exaustiva dos diferentes fenômenos da influência mental ou da atividade psíquica. Há um grande número de livros, muitos dos quais muito bons, que foram escritos e publicados sobre esse assunto nos últimos anos. Os principais fatos apresentados nesses livros são corretos, apesar do fato de cada autor ter tentado explicar os fenômenos por diferentes teorias de sua própria lavra. O estudante pode familiarizar-se com essas questões e, usando a teoria do gênero mental, conseguirá pôr ordem nesse caos de teorias e ensinamentos conflitantes. Além do mais, se estiver propenso a fazê-lo, poderá facilmente tornar-se mestre no assunto. O objetivo do presente trabalho não é fazer um relato abrangente dos fenômenos psíquicos, mas dar ao estudante uma chave mestra por meio da qual ele possa abrir as inúmeras portas que levam às partes do templo do conhecimento que ele talvez queira explorar. Esperamos que, nesse exame dos ensinamentos de Kybalion, os interessados possam encontrar uma explicação que os ajude a esclarecer muitas dificuldades aparentemente impenetráveis, uma chave que lhes abrirá muitas portas. Qual a utilidade de aprofundar a busca de detalhes sobre todas as várias características dos fenômenos psíquicos e da ciência mental, se não for para colocarmos ao alcance do estudante as ideias pelas quais ele pode receber um alto grau de instrução a respeito de cada aspecto do assunto de seu interesse? Com o auxílio de Kybalion, ele pode refazer o percurso que o levará novamente a qualquer biblioteca oculta, com a velha luz do Egito iluminando muitas páginas sombrias e assuntos obscuros. Esse é o objetivo deste livro. Não viemos expor nenhuma nova filosofia, mas, antes, apresentar as linhas gerais de um grandioso ensinamento do mundo antigo, destinadas a tornar mais claros os ensinamentos de outros sistemas filosóficos. Elas servirão como um grande reconciliador de diferentes teorias e doutrinas opostas. Capítulo 15. Axiomas herméticos. Quando não acompanhada por uma manifestação e uma expressão em ação, a posse do conhecimento em nada difere do acúmulo de metais preciosos, uma coisa inútil e tola. O conhecimento, como a riqueza, a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Como a riqueza, o conhecimento é destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que a viola sofre em razão de seu conflito com as forças naturais. O Kybalion.
Preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, por razões que já expusemos aqui, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, se pode ver na referência ao Kybalion da citação acima, que a estabelece categoricamente. O conhecimento sem uso e expressão é uma coisa vã, que não traz nenhum bem a seu possuidor ou raça. Guarde-se o leitor contra a avareza mental e expresse em ação aquilo que tiver aprendido. Estude os axiomas e aforismos, mas não deixe de praticá-los. Apresentamos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos extraídos do Kybalion, com alguns comentários explicativos acrescentados a cada um. O leitor deve fazer o mesmo, praticando-os e usando-os, porque eles nunca lhe pertencerão, de fato, enquanto não tiverem sido usados. Para mudar a vossa disposição de espírito ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. O Kybalion. Todos podem mudar suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando deliberadamente a atenção num estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e esta muda a vibração. Cultivem a arte da atenção por meio da vontade e, desse modo, encontrarão o segredo do domínio dos humores e dos estados mentais. Para destruir um índice desagradável de vibração mental, colocai em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que desejais suprimir. Destruir o desagradável mudando sua polaridade. O Kybalion. Esta é uma das fórmulas herméticas mais importantes. Baseia-se em verdadeiros princípios científicos. Mostramos-lhes que um estado mental e o seu oposto nada mais são que os dois polos de uma só coisa, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Esse princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a eliminação de hábitos desagradáveis, pedindo a seus discípulos que se concentrem na qualidade oposta. Se forem acometidos pelo medo, não percam tempo tentando destruir esse medo, mas cultivem a qualidade da coragem e verão que o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram essa ideia de modo muito incisivo, usando o exemplo do quarto escuro. Uma pessoa não precisa matar a escuridão, basta abrir as janelas e deixar a luz entrar, fazendo com que a escuridão desapareça. Para destruir uma qualidade negativa, ela deve concentrar-se no polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações passarão gradualmente do negativo ao positivo até que, finalmente, tal pessoa ficará polarizada no polo positivo, e não no negativo. O contrário também é verdade, como muitos tiveram a má sorte de descobrir quando se permitiram vibrar com demasiada constância no polo negativo das coisas. Pela mudança de polaridade, podemos dominar nossos defeitos, mudar nossos estados mentais, refazer nossas disposições de espírito e levar à edificação de um caráter. Grande parte do domínio mental dos hermetistas avançados deve-se a essa aplicação de polaridade, que é um dos aspectos mais importantes da transmutação mental. Tenham em mente o axioma hermético, já aqui citado, que diz: a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. O Kybalion. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou da alquimia mental, porque, a não ser que adquira a arte de mudar sua própria polaridade, ninguém poderá viver em seu entorno. A compreensão perfeita desse princípio tornará a pessoa apta a mudar sua própria polaridade, bem como a dos outros, caso se disponha a dedicar parte do seu tempo ao estudo e à prática necessários para possuir tal arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização. O Kybalion. Como explicamos em capítulos anteriores, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta tanto no plano mental como no plano físico, e que a extraordinária sucessão de humores, sensações, emoções e outros estados mentais, deve-se à oscilação para trás e para frente do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação ao outro. Os hermetistas também ensinam que a lei da neutralização habilita a pessoa a superar, em grande parte, a ação de ritmo na consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência,
Do mesmo modo que um plano inferior intermediário, e o mestre, ao elevar-se gradualmente ao plano superior, obriga a oscilação do pêndulo mental a se manifestar no plano inferior. Durante esse tempo, ele, que alcançou o plano superior, fica livre da consciência da oscilação de retorno do pêndulo. Isto acontece mediante a polarização no ser superior, elevando-se, assim, as vibrações mentais do ego acima daquelas do plano ordinário de consciência. Isso é semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de vós. O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ser, o polo do eu sou, e não do polo da personalidade, e, pela recusa e negação da ação de ritmo, eleva-se sobre seu próprio plano de consciência, e, permanecendo firme em sua manifestação do ser, permite que o pêndulo oscile para trás, no plano inferior, sua polaridade. Isso pode ser realizado por todas as pessoas que atingiram qualquer grau de autodomínio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente se recusam a deixar-se mover pelo pêndulo dos humores ou emoções, e, afirmando categoricamente sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, sem dúvida, obtém um grau de eficiência muito maior, pois entende a lei que está dominando por uma lei muito superior e, pelo emprego de sua vontade, alcança um grau de equilíbrio e tenacidade mental quase impossível de crer pelos que se deixam oscilar para frente e para trás pelo pêndulo mental dos humores e emoções. Contudo, não se esqueça de que, na verdade, você não destruirá o princípio do ritmo, pois ele é indestrutível. Você pode simplesmente sobrepujar uma lei contrabalançando-a com outra e, desse modo, assim manter-se em equilíbrio. As leis de equilíbrio e contrapeso estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos, e a compreensão dessas leis habilita o homem aparentemente a destruir as leis quando, na verdade, ele nada mais faz além de contrabalançá-las. Nada escapa ao princípio de causa e efeito, mas existem muitos planos da causalidade, e é possível usar as leis do plano superior para sobrepujar aquelas do plano inferior. O Kybalion. Graças à compreensão das práticas de polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior da causalidade e, assim, contrabalançam as leis dos planos inferiores da causalidade. Elevando-se sobre o plano das causas ordinárias, tornam-se, eles mesmos, até certo ponto causas, em vez de meras coisas causadas. Por serem capazes de dominar seus próprios humores e sentimentos, e por conseguirem neutralizar o ritmo, como já explicamos, eles podem escapar de grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares deixam-se conduzir, obedientes a seus guias, às vontades e desejos das pessoas mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam, e a outras causas exteriores, que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre essas causas passíveis de influenciá-los, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando seus humores, seus impulsos e sentimentos, criam para si próprios novos caracteres, qualidades e poderes que lhes permitem, desse modo, dominar seu entorno habitual e se transformarem, assim, praticamente jogadores em vez de simples peões. Essas pessoas ajudam a jogar o jogo da vida de maneira consciente, sem que nada as mova nem as leve para lá e para cá por meio de influências, poderes e vontades superiores. Usam o princípio de causa e efeito, em vez de serem por ele usadas, seguindo em frente com mais força e vontade. Sem dúvida, até os maiores mestres estão sujeitos ao princípio, tal como se manifesta nos planos superiores, nos planos inferiores de atividade, porém, são mestres, em vez de escravos. Como diz o Kybalion, os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima, mas, no seu próprio plano e nos que lhes são inferiores, governam e dão ordens. E, assim fazendo, formam uma parte do princípio, sem se oporem a ele. O sábio concorda com a lei, compreendendo seu movimento, ele o executa, em vez de ser seu escravo cego. Do mesmo modo que o hábil nadador faz seu caminho neste e naquele sentido, conforme a sua vontade, sem ser como um pedaço de madeira que, sem condições de escolher, é levado ao sabor das ondas, assim é o sábio em comparação com o homem comum, e, contudo,
Tanto o nadador e a madeira como o sábio e o ignorante estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isso está, sem dúvida nenhuma, no caminho que leva à mestria. O Caibalion. Em conclusão, permiti-nos chamar vossa atenção para o axioma hermético. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O Caibalion. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar o próprio entorno é realizada pelo poder mental. Sendo o universo totalmente mental, é evidente que só pode ser regido pela mentalidade. E nessa verdade contém a explicação de todos os fenômenos e a manifestação de todos os diversos poderes mentais que vêm atraindo tanta atenção e têm sido tão estudados nesses primeiros anos do século XX. Por baixo e por trás dos ensinamentos dos diversos cultos e escolas permanece, sempre constante, o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental em sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, segue-se que a mente será o poder mais elevado que influencia seus fenômenos. Se essa verdade for bem compreendida, então se conhecerá a verdadeira natureza de tudo aquilo que se costuma chamar de milagres e prodígios. O toda mente, o universo é mental. O Caibalion. Finis. As 7 leis cósmicas. William Walker Atkinson. Prefácio. As 7 leis cósmicas. Philip Deslip. William Walker Atkinson manteve a visão de mundo de sua carreira inicial, a de advogado, durante toda a sua vida como escritor, tentando constantemente descrever o funcionamento oculto e esotérico do universo em termos de uma série de leis ou princípios cósmicos. As 7 leis cósmicas não é apenas o último manuscrito deixado por Atkinson, concluído em março de 1931, é também seu último empenho em criar um conjunto de leis fundamentais, um trabalho contínuo que começou com Caibalion, 1908, foi revisado nos primeiros 2 volumes do livro Arcane Thinking, 1909, sem identificação do autor, e de The Secret Doctrine of the Rosicrucians, 1918. escrito com o pseudônimo de Magus Incognito. Entre essas grandes obras e as numerosas menções irrelevantes aos princípios cósmicos e a leis atemporais em seus outros escritos, fica claro que Atkinson reformulou e modificou essas ideias durante a maior parte de 3 décadas. Em As 7 Leis Cósmicas, ficamos com um universo descrito por William Walker Atkinson não apenas em termos de seu funcionamento e sua mecânica, como ele fez em sua obra anterior, mas com um universo que é intrínseca e essencialmente ordenado, equilibrado e harmonioso. Atkinson acreditava que as ciências mentais cuja causa ele defendia, como New Thought and Suggestion, tinham suas raízes em preceitos filosóficos e ocultos muito mais antigos, e que vinham sendo constantemente validados pelos avanços tecnológicos e conquistas científicas de sua própria época. Em ocasiões distintas, ele referia-se ao New Thought como Old Thought, The New Psychology. O elevado número de passagens citadas que compõem grande parte de As 7 Leis Cósmicas ajudam a oferecer-nos um panorama não apenas para os títulos específicos que Atkinson estava lendo, mas também para suas influências e afinidades. De modo significativo, os autores e pensadores cujas ideias ele acata reiteradamente são aqueles que tentaram conciliar mundos diferentes em sua obra, natureza e religião, Oriente e Ocidente, ciência física e metafísica. Depois da leitura de As 7 Leis Cósmicas, fica claro que William Walker Atkinson via a si próprio e ao conjunto de sua obra sob uma mesma luz, uma exploração de 31 anos de preceitos antigos e ocultos, do funcionamento da mente humana e da natureza do universo que, em última análise, permitia ver esses fenômenos como aspectos diferentes de uma única verdade. As citações internas entre parênteses são do autor original, do modo como ele as incluiu no manuscrito. As notas de rodapé foram inseridas pelo editor, com o objetivo de dar mais clareza e contexto à obra. Capítulo 1. Introdução. No decorrer de certo trabalho de pesquisa que demorou vários anos para ser concluído, o autor foi convidado a investigar e descrever muitas formas de pensamento e especulação filosóficos que atraíram e chamaram a atenção da mente de indivíduos de todas as idades e nações. Sem dúvida, isso colocou em estreito contato com tal pensamento,
tanto aquele dos tempos mais remotos quanto os do presente imediato, tanto em suas formas esotéricas ou exteriores, mais populares, como em suas formas esotéricas ou interiores, que sempre estão presentes nos antigos sistemas de pensamento filosófico. No decurso dessa obra, e agora, quando o autor volta os olhos para o passado e se depara com um caminho tão trilhado, ele estava, e ainda está, impressionado pelo importante fato de que, em quase todos esses sistemas de pensamento, ainda está por encontrar ou a declaração expressa ou, pelo menos, a admissão tácita da aceitação tácita de certas leis fundamentais que regem o comportamento das coisas e dos eventos do mundo fenomênico em geral e em particular. Isso é verdade não só no que diz respeito aos sistemas filosóficos de tempos remotos, como os da Índia ou Grécia Antiga, e centros semelhantes das culturas do passado, mas até mesmo aos sistemas mais avançados do pensamento filosófico e científico de nossa época e nossos países. A esse respeito, em muitos casos é inquestionável que o pensamento científico do moderno Ocidente serve para corroborar robustamente os preceitos do Oriente. Essas leis que regem o modus operandi das coisas naturais, tanto psíquicas como físicas, parecem ter sido consideradas no passado, mas também em nossos dias, como evidentes por si mesmas, axiomáticas, sem precisar de argumentos ou provas essenciais, dotadas de validade suficiente por sua própria racionalidade e pelos relatos de experiências inteligentes, em vez de serem meras teorias ou hipóteses especulativas, com reservas mentais. Em outras palavras, elas parecem ter sido aceitas, mesmo no passado distante, como se já estivessem em consonância com as exigências para submeter a testes o critério fundamental de crença e verdade que, muito tempo depois, seria anunciado por Herbert Spencer em sua célebre afirmação de que em última análise, devemos aceitar como verdadeira uma proposição cuja negação seja inconcebível. Embora as leis acima mencionadas sejam encontradas com grande frequência nos vários escritos das diferentes escolas de pensamento filosófico, esotérico e esotérico, oriental e ocidental, antigo e moderno, como já dissemos, o fato é que, até onde nos foi possível constatar, nunca houve empenho semelhante para sistematizar as mesmas coisas na enumeração e classificação formais. Daí decorre o presente empenho em fazê-lo. Deve-se entender, por certo, que o que se faz aqui não é nenhuma tentativa de limitar o número das leis em questão àqueles incluídas na presente enumeração, porque é provável que seu número seja muito superior aos que aqui mencionamos. O que se tenta fazer aqui é simplesmente uma classificação das leis mais em evidência nas fontes às quais recorremos. O trabalho de adição fica a cargo de outros. Da mesma maneira, a terminologia, descrição e classificação ficam sujeitas à mudança, aperfeiçoamento e esclarecimento de outros que chamem a si esse trabalho. Nesta apresentação do tema, depois de um breve exame da questão da lei cósmica e das leis cósmicas em geral, o autor vai diretamente à questão das leis gerais da manifestação cósmica, as 7 leis cósmicas, como lhe pareceu apropriado chamá-las traço, citando as características gerais de cada uma por vez, e ilustrando-as, ainda que, na verdade, abra mão da tentativa de comprovação, por meio de referências e citações dos escritos de alguns filósofos do passado e presente. Contudo, a existência dessas referências e citações não nos deve induzir à crença de que o autor subscreve necessariamente todo o corpus dos preceitos, especulações ou conclusões gerais desses autores tão mencionados ou citados. Trata-se de questões muito diferentes, como o leitor poderá ver e compreender. Por último, não se faz aqui nenhuma tentativa de apresentar qualquer concepção finita da natureza última do infinito, o absoluto. Isso pelas razões muito boas apresentadas no capítulo seguinte. Também não se busca aqui nenhuma explicação exata da razão da existência do cosmos em si, o porquê da manifestação cósmica. A presente indagação ocupa-se unicamente do aspecto como das atividades cósmicas, e das regras que as regem. Com a explicação e o entendimento acima apresentados, o autor pede permissão para seguir em frente. William Walker Atkinson, março de 1931. Capítulo 2. Lei cósmica e leis cósmicas. O universo é regido pela lei. No uso filosófico corrente, o termo cosmos tem o sentido, sense, e o significado,
Meaning, de natureza, ou a universalidade das coisas naturais, concebidas como um sistema existente desenvolvendo-se nos termos da lei e da ordem. O termo em si deriva do radical grego indicativo de ordem e harmonia, e tem sido aplicado, num sentido especial, ao mundo natural, uma vez que se considera que esse mundo opera, em combinações metódicas e harmoniosas, como um sistema. Portanto, foi empregado de modo a contrapor-se ao termo contrário, caos, que indicava o conceito de vazio e disforme, um estado de coisas confuso e desorganizado que não conta com a presença de poder e ordem, a natureza concebida como não submetida à lei ou leis, e na qual a mudança pura tem supremacia. A palavra natureza, assim identificada com o cosmos, é empregada no sentido geral de a soma total das forças, físicas ou psíquicas, que energizam o mundo manifestado, ou agregado de acontecimentos físicos e psíquicos, as coisas mutáveis que compõem o mundo manifesto, ou as duas coisas em combinação. George Stuart Mill afirmou que em abstrato, a natureza é o conjunto dos poderes e da proporção de todas as coisas. Natureza significa a soma total de todos os fenômenos, juntamente com as causas que os produzem, inclusive não apenas tudo o que acontece, mas também tudo o que é capaz de acontecer. As capacidades não usadas das causas são, ao mesmo tempo, uma parte da ideia de natureza e aquelas que se concretizam. No pensamento filosófico, o termo lei é usado no sentido de uma regra ou princípio de existência, operação ou mudança, tão incontestável que se deve concebê-la, a, como imanente à natureza essencial ao caráter da coisa que opera nos termos de tal regra ou princípio, ou, b, como instância que foi sobreposta a tal natureza ou caráter por alguma autoridade externa superior. Num sentido ainda mais estrito, o termo lei significa simplesmente a invariável exata e a regra estabelecida de procedimentos sistemáticos sob os quais alguma coisa opera, comporta-se ou manifesta-se. Estando presente e operante na natureza, o conceito fundamental de lei encontra-se incorporado no próprio termo cosmos, em contraste com caos, como vimos há pouco. Está expresso ou implícito em todo pensamento filosófico dentro desses parâmetros, o postulado de uma eterna ordem de operação segundo a qual todas as coisas naturais, animadas ou inanimadas, agem e têm sua existência. Um dos aforismos fundamentais do pensamento filosófico, científico e religioso, antigo e moderno, esotérico e esotérico, é que o universo é regido pela lei. A negação disso é inconcebível. Portanto, estritamente falando, poderíamos considerar que a lei das leis, de absoluta abrangência, é simplesmente o cosmos é regido pela lei. A essa lei cósmica original e de absoluta abrangência foram atribuídos muitos nomes, dentre os quais, simplesmente lei, ou a grande lei. Em geral, considera-se que essa grande lei é incognoscível em sua essência última, contudo, por meio de seus efeitos é possível percebê-la como uma norma de procedimento universalmente operativa. É a lei última do cosmos, a fonte, origem e procedência de todas as outras leis que existem na natureza, e há muitas delas. Em algumas das antigas filosofias esotéricas, a palavra lei é sinônimo de realidade última, em outras, porém, considera-se que seja um atributo inalienável do Ser Supremo, o grande legislador. Contudo, em todas elas a palavra é vista pelo menos como a mais alta manifestação possível do poder daquilo que é. Isso posto, é nossa intenção avançar no tema. Essa grande lei opera e manifesta-se por meio de muitas e variadas formas de atividade sistemática, aqui conhecidas como as leis cósmicas, das quais algumas das mais importantes e gerais constituem o tema da presente reflexão e narrativa. E não há dúvida de que muitas outras existem. Todavia, é preciso compreender positivamente que aqui não se faz nenhuma tentativa de expandir a operação das leis cósmicas para além das limitações do cosmos em si. Elas destinam-se apenas a ser consideradas em conexão com o mundo da natureza. É evidente que o que considerarmos acima da natureza também deve ser considerado como transcendente às leis relativas da natureza. Todo conceito de uma realidade absoluta traz consigo a ideia de ser absolutamente livre de leis condicionantes. Essas leis são operativas unicamente nos planos inferiores de existência fenomenal relativa. Que não haja nenhum equívoco acerca disso. Quanto à presença e operação da lei cósmica na natureza, o cosmos não pode haver nenhuma diferença de opinião,
Essa é a concepção invariável, inevitável e infalível dos sistemas filosóficos, científicos e religiosos, antigos e modernos, orientais ou ocidentais, esotéricos e esotéricos. Pouco antes do período de escrita do presente texto, os jornais